meninas, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou Bruna com um N, mas podem me chamar de B1. E eu sou Bruna com 2 N's, mas podem me chamar de B2. E o tema de hoje é um livro que já tem uma adaptação pro cinema, inclusive está concorrendo ao Oscar de melhores efeitos especiais, que é O Céu da Meia-Noite, de Lily Bronx Dalton. Esse é um livro que é a edição da TAG, tá? O livro foi lançado ontem, no dia 23/4, Dia Internacional do Livro, pela editora Morro Branco. Na versão da TAG também já tinha o selo da Morro Branco. Vocês podem encontrar ele no link que tá aqui na descrição. Essa minha versão aqui foi da TAG na época que eu estava assinando. Esse livro aqui, a gente vai falar um pouco dele, mas eu já adianto que ele tem algum peso aqui, tem alguns gatilhos, tá? Que é importante a gente já deixar aqui no início do vídeo, mas que é um livro muito profundo e que mexe muito com a gente e com a nossa percepção de mundo. Antes de falar do livro em si, eu queria falar um pouco da autora e da editora. A autora Lily Bronx Dalton, ela é recente no mercado, ela só tem 2 livros contando com esse publicados. Esse, inclusive, foi publicado em 2016 nos Estados Unidos, já tem mais de 17 traduções no mundo inteiro. O Instagram dela também vai estar aqui na descrição, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da autora. E a editora Morro Branco é uma editora que está há 4 anos no mercado. Ela é uma editora muito querida por mim, eu tenho alguns livros dela. E ele sempre se propõe de trazer novos autores, de trazer histórias globais. Tem um catálogo muito rico com grandes autores também, como Margaret Atwood, como Octavia... Eu não sei se eu falo o nome dela certo. Você sabe falar o nome dela certo? Margaret Atwood. Margaret Atwood. Octavia Butler, Ursula Le Guin. Então a gente tem algumas autoras já consagradas de ficção científica, mas o catálogo deles é bem diverso. Tem fantasia, tem thrillers psicológicos, tem distopias. Esse aqui, ele tá ali entre ficção científica, é um thriller psicológico também, ele tá no meio termo desse mundo aí. Agora eu vou falar um pouco da minha edição em si da TAG, que eu não acho que vai ser muito diferente, com exceção da capa, da edição que vocês vão encontrar no mercado, na Amazon, por exemplo. Vou mostrar aqui novamente a capa pra vocês. Essa aqui é uma versão capa dura. Eu imagino que na versão original vai ser papel de brochura, eu imagino, não tenho certeza. Mas, de maneira geral, a diagramação vai ser muito próxima dessa, que é a Pollen Soft. Pollen Soft, mas aqui a gente chama de amarelinho... E suave. Suave. Porque eu fui pesquisar o que era Pollen Soft, eu não sabia o que era isso. Que danada é isso? É um nome para as editoras, etc. E eu descobri que nada mais é do que a corzinha, que é mais amarelinha, que é Pollen. E a página que é macia. E a página que é macia, suave. Então é amarelinho suave, gente, é só isso que quer dizer esse nome. E a diagramação lá é muito boa, tipo, não dá pra ler muito tranquilamente e em qualquer iluminação, obviamente leiam com iluminação boa. Não prejudiquem sua vista, pelo amor de Deus. O livro ele tem 288 páginas, contando com, enfim, contracapa, folha de rosto, etc. E temos também uma ilustração só aqui na abertura, que eu vi já que vai ser uma ilustração que vai estar presente no livro, na versão original. Só que ele vai ter uma onda de rádio aqui, em vez de ser só o cenário, ele também vai ter uma onda de rádio no cenário. Eu vou deixar aqui o livro um pouco assim do lado pra editora colocar aqui a capa que vocês vão encontrar, que é baseada inclusive no filme, de certa forma. Que a onda de rádio tem um papel importantíssimo. E vital nessa história, na verdade. Agora falando um pouco sobre a história desse livro. Antes de entrar em si, eu gostaria de dizer que, infelizmente, meu não leu esse livro ainda. Mas eu já enchi um pouco o saco dela falando sobre. É um interesse meu, mas por enquanto ainda não. Eu tô com muita coisa na minha lista, eu ia terminar demorando muito. E é uma história, eu acho uma história muito importante. Ela é muito interessante, eu gostei, Bruna me contou. Bruna, a gente sempre conta as histórias do livro que a gente tá lendo uma pra outra. A gente não se porta muito com spoiler uma da outra, então a gente conta com spoiler. A gente conta com spoiler, a gente conta com tudo. Ela me falou basicamente o livro todo, 288 páginas só, ela já me contou, foi tudo. E quando eu falei, só pra dizer assim, eu li o livro. Mas só aqui para dar minhas opiniões. Sim, são opiniões muito pertinentes, vamos deixar isso bastante claro. Um rápido resumo da história do livro, a gente acompanha 2 personagens principais, que é o Augustine e a Sullivan.
Augustine, ele é um cientista já idoso, que foi um grande acadêmico no ramo de astrofísica. Não é dito especificamente que é astrofísica, mas tá ali no ramo da astronomia, e pelo pouco que se passa no livro, ele tem sim um pezinho na física. Ele tá fazendo uma pesquisa, provavelmente é a última pesquisa da sua vida, porque ele já tá bem idoso, ele vai se aposentar em algum momento, e ele tá no Polo Norte, numa base de pesquisa junto com outros cientistas. A Sullivan, ela é também uma astronauta, uma cientista também baseada também em comunicações de rádios, e ela foi para uma missão para as luas de Júpiter, de uma espaçonave chamada Aether. O nome da missão era Aether. Ela e mais 5 companheiros foram para as luas de Júpiter para colher amostras de pesquisa, enfim. O que acontece? Mais ou menos quando o Sullivan já foi e já tá para voltar para a Terra, e nosso querido Augustine tá lá no centro de pesquisa, ocorre alguma coisa na Terra que não fica claro no livro. Há pistas, vocês podem tentar colher essas pistas para tentar chegar a uma solução, mas não é dito de fato. Não é o interesse do livro dizer o que aconteceu, mas ver quais são as consequências internas dessa questão. Enfim, há uma evacuação no centro de pesquisa. E Augustine vai ficar sozinho. Isso tem no próprio sinopse do livro, não é um spoiler. Quando ele fica sozinho, passa um tempinho depois, ele descobre que uma criança acabou ficando pra trás também. O nome dessa criança é Iris. E ele, uma pessoa idosa, sozinha numa base de pesquisa do Polo Norte, tá ali com uma criança e ele não sabe muito bem o que fazer. E Sullivan, como eu disse, tá lá com seus 5 companheiros, voltando dessa pesquisa nas luas de Júpiter, quando percebe também o mesmo problema que Augustine vai perceber, que é não há comunicação com a Terra. Sullivan, ela não consegue entrar em comunicação nem com a base de Houston, nem com as outras bases de pesquisa, com nada. As antenas da espaçonave não conseguem se comunicar com ninguém da Terra. E Augustine também tenta entrar em comunicação com outras pessoas para avisar da criança que ficou para trás, também não consegue se comunicar com ninguém. E eles começam a pensar o que é que está acontecendo e o que é que a gente vai fazer a partir de agora. É rádio. Eu não tenho muito conhecimento sobre ondas de rádio ou sobre rádio amador, mas assim, os filmes dos Estados Unidos que a gente assiste, sempre tem alguém ali mexendo em algum rádio, sim, com rádio amador se comunicando. Filme após o apocalipse ali com um zumbi, o rádio funciona. Não tem internet, não tem eletricidade, mas o rádio funciona. O rádio vai estar funcionando. Não funciona o rádio. Não porque ele não funcione. Eles entram, Augustine, por exemplo, ele chega a montar um rádio, ele tenta entrar em contato, mas não há ninguém do outro lado. Ninguém responde. Isso que eu tô falando, não tem música, não tem comunicação, não tem nada. Simplesmente o rádio está mudo, estática. E o que aconteceu com o mundo? E pior, o que isso significa pra mim? O que eu vou fazer? A minha vida até agora valeu a pena? E a partir de agora, o que eu faço? Então essa é a proposta do livro, é essa introspecção, é a solidão acima de tudo. Ele é um livro que fala sobre solidão, que fala sobre impotência diante de uma coisa que você não sabe o que é e não sabe como poder resolver aquele problema. E sobre você pensar sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre suas escolhas e sobre seu local no universo. Porque como é um livro que fala muito sobre as estrelas também, tem sim muitas coisas de ciência, muitos aspectos científicos. Sullivan ali na Aether, numa grande nave, que hoje a gente não tem uma nave com a tecnologia que estaria ali presente, mas ela tá voltando pra Terra, ela não sabe o que aconteceu com a Terra, ela tem toda uma tecnologia, toda uma quantidade de pesquisas revolucionárias sobre as luas de Júpiter. Pra quê? Ela teve sacrifícios na vida dela, que eu não vou falar agora, não vou soltar spoilers, mas pra quê? E ela está voltando pra que terra? O que ela pode esperar do dia de amanhã? Augustine também vai passar com isso, principalmente por conta de Iris. Então, ele acaba sendo um livro que faz muita gente pensar sobre como o universo é muito grande e como a gente é muito pequeno. E, ao mesmo tempo, como a gente também é um universo muito complexo. E como a nossa vida, nossas escolhas, apesar de naqueles momentos parecerem muito banais, elas têm um peso, elas têm uma importância em toda a nossa trajetória. Isso para Augustine pesa muito. Ele tá ali com 70 e alguma coisa e ele passa muito do livro pensando sobre a vida dele. É um livro silencioso. Ele é um livro contemplativo. É um livro denso. Quando eu fui lendo, ele é pequeno, 288 páginas, mas à medida que eu fui lendo, eu me sentia... não é essa palavra, mas eu me sentia oprimida, eu me sentia como se eu estivesse no Polo Norte, ou como se eu estivesse dentro de realmente de uma espaçonave que não tem pra onde eu ir, só tem aquelas paredes, ou não, os opostos, né? Porque Sullivan, ela tá entre 4 paredes, naquela gravidade artificial, ela não tem pra onde ir.
Já Augustine, ele só vê a imensidão branca do Polo Norte, sem fim, neve e noite. Ele teria até pra onde ir, mas pra onde ele iria? E como ele chegaria no local? Pra fazer o quê? Pra ter contato com quem que não tem ninguém? E tipo, ele vai caminhando, ele tem 70 e poucos anos, ele vai caminhando na neve, na tundra depois. Então assim, isso faz com que eu também, esses sentimentos dos personagens passam pra mim. E as imagens descritas do Polo Norte, principalmente, elas são muito bem passadas. E eu me sentia naquele cenário. Então, é um livro que ele passa esses sentimentos, ele passa essas emoções. Você vai lendo e você vai pensando também sobre sua vida. Você vai tentando se colocar ali. Se eu estivesse ali naquela situação, o que eu estaria pensando? Como foi minha vida? Quais minhas escolhas? Então, ele é um livro denso. Ele é um livro que vai colocar você pra pensar. Ele é um livro que vai colocar você numa situação de solidão, uma sensação de impotência, uma sensação até de desespero. Em alguns momentos, o Augustine ele vai encarar assim uma depressão. A Sullivan também. Há uma colega dela, que eu agora me esqueci o nome dessa personagem, que ela acredito que não é dito com todas as letras, mas pelo comportamento dela, eu acredito que sim, que ela estava sofrendo de depressão, porque toda a família dela tinha ficado na Terra, ela não sabia o que tinha acontecido com a família dela. Então, por isso que eu digo que tem esses gatilhos, ele traz isso pra gente. E isso me faz pensar muito sobre a própria situação que a pandemia trouxe pra muitas pessoas. Eu acho que não é à toa que a TAG liberou esse livro justamente nesse ano, né? Então, eu acho que foi muito bem pensado. A TAG tem isso. Sim. Inclusive, um dos primeiros do ano passado, se eu não me engano, o quarto, não foi o de abril, isso. Foi tratando de uma doença. Então, assim, a TAG, ela tem muito, a curadoria dela é muito incrível, é afiadíssima. E sempre muito atual. Sim. Mesmo esse livro tendo saído em 2016, 2017. Lá fora, e aqui foi... Aqui é recente, mas a história dele já tendo saído antes. Uhum. E ser um assunto que, querendo ou não, trata muito do que a gente tá vivendo agora, com a pandemia, eu acho que foi no ponto. Eu acho que a TAG pegou num ponto bem específico. Ela podia ter lançado esse livro em qualquer período anterior ou depois, mas ela escolheu lançar agora. E a pandemia, ela trouxe pra muita gente a sensação de impotência, a sensação de solidão, a sensação de pensar sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas. Pessoas tiveram ansiedade, pessoas entraram em depressão. Então, a pandemia, ela causa na gente esse efeito forte da gente não saber exatamente o que fazer. De se sentir impotente, de estar preso entre quatro paredes. E achei o livro muito bem, como o Bruna falou. Foi um livro muito bem acertado na escolha para ser lançado agora. Porque muita gente passou por isso, e ele traz isso. Por isso que eu falo, também pode ter alguns gatilhos, porque ele é um livro denso, ele é um livro que você mergulha, é como se você mergulhasse num lago congelado. Só que não que fosse dar um choque em você, mas ele vai... Mas é muito bonito, é uma poesia, fala muitas estrelas, tem momentos muito bonitos, tem momentos muito tristes, tem momentos muito poéticos, eu não posso falar spoilers, mas o final dele, os últimos capítulos, né, mexem muito com a gente. Eu chorei com e ela não é fácil de chorar, viu? Não sou fácil de chorar. Eu chorei de me debulhar em lágrimas, mesmo me emocionei, chorei. E, nossa, e o final dele, ele não te entrega as respostas sobre o que aconteceu com o mundo. Ele não te entrega a finalização, não é essa a proposta dele. Ele te entrega o que ele precisava entregar. A história que ele precisava colocar ali. É a história que precisava ser contada. Muitos livros, eu acho que talvez se tivesse respostas, eu acho que não teria o mesmo impacto. Sim. Eu acho que talvez esse seja um desses. Querendo ou não, é realmente muito que a gente tá vivendo. A gente não tem muitas respostas. A gente tá entre quatro paredes, mas às vezes a gente não tá, a gente pode estar do lado de fora e a gente ainda vai estar preso, a gente ainda vai ter essa agonia, ainda vai se sentir sozinho. Ainda vai se sentir sozinho. E, infelizmente, literalmente sozinho, mesmo fora, porque a gente não pode estar saindo. Sim. Inclusive, fiquem em casa. Inclusive, se vocês puderem, fiquem em casa. Isso é uma adendo importante. A gente tá no meio da pandemia, eu tô indo pra casa dela, ela tá indo pra minha casa, mas a gente toma muito cuidado. Na verdade, a gente mora não só no mesmo bairro, mas um espaço de 3 ruas, basicamente, 3 a 4 ruas. Basicamente, 4 quarteirões separam a gente. E a gente toma muito cuidado nas nossas respectivas casas. E, tipo, eu só saio da minha casa pra ir pra casa dela, uma vez por semana.
E na outra semana ela sai daqui pra ir pra minha casa. Então, assim, a gente tá tomando muito cuidado. E é toda uma frescurite, viu, gente? Por favor, assim, quando eu digo frescurite, não é de... Ah, isso é besteira. Não, gente, é frescurite de tomar cuidado mesmo. De a gente vai de máscara, a gente usa máscara, a gente chega, a gente toma banho, a gente troca de roupa. A gente toma quase um banho também de álcool, sabe? Então, não, a pandemia não acabou. Não achem que acabou, não achem que é besteira. Por favor, não pense algo do tipo... Sua vida. São mais de 300 mil mortos no Brasil ultimamente. Então... São 300 mil vidas. Histórias completamente iguais e diferentes da sua. E perdidas. Por uma coisa que podia em algum grau ter sido evitado, muito provavelmente. Então usem máscaras, façam distanciamento social, usem álcool em gel, lavem as mãos, tomem cuidado. Gente, é a vida de vocês. E não é só a vida de vocês, é a vida de quem tá ao redor de vocês, dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que você ama. Então... O cuidado, ele nunca é demais. Pelo contrário, a gente quer passar, todos nós queremos passar desse momento terrível e estarmos bem. E estarmos com quem a gente ama. Eu acho que a gente não gostaria de estar no livro, por exemplo, que a gente tá completamente só. E que muito provavelmente, apesar de não ser dito 100% o que aconteceu, mas... Pela questão do rádio, que não há nenhuma resposta, mesmo para uma espaçonave com uma tecnologia imensa, que à medida que vai se aproximando da Terra vai tentar a comunicação e não vai conseguir, isso não é um spoiler, o livro traz essa proposta, a gente não sabe o que aconteceu, mas muito provavelmente o que quer que tenha acontecido foi grave. E talvez não haja muitos de nós lá fora. O filme, que foi uma adaptação recente, de dezembro de 2020, como original da Netflix, ele tem uma história um pouquinho diferente. Então quem assistiu o filme não espera encontrar a mesma história do livro, quem lê o livro não espera ver a mesma história do filme. Eu brinco até que eles pegaram a base da história e reescreveram e fizeram outra coisa no filme. E eu brinco em cima disso, dizendo que foi exatamente a mesma coisa que fizeram com Percy Jackson. Pegaram os nomes e disseram, vamos fazer uma história com esses nomes aqui, mas completamente diferente. E eu brinco que quase todas as adaptações de livros são assim, né? Infelizmente. Então, Jogos Vorazes de maior e melhor. Inclusive, a gente tem a participação dos grandes atores no filme, né? Que é George Clooney e Felicity Jones, que fez Rogue One. Felicity Jones, que fez Rogue One. E o papel deles é impecável. Fez o que, amor? Felicity, Rogue One. Rogue One? Fala safado. Felicity Jones, que fez Rogue One. Eu tava tentando falar, não deu muito certo. Nossa editora cortou, mas foi engraçado. Mas enfim. E ela fez também a Teoria de Tudo. Sim. Então, mas assim, a atuação dele está impecável. Tem uma atriz mirim que interpreta a Iris, que também tá impecável. Não tem muitas falas, mas tudo bem. Tá impecável. Ela fez o trabalho dela em ficar em silêncio. Foi. Não, mas ela passa as emoções no silêncio. É a voz do silêncio. É a voz do do silêncio. silêncio. É um mangá / anime, muito bom, inclusive, mas voltando. É um filme que só pela atuação já me conquistou. Tem uns problemas, eu não vou também dar spoiler do filme, mas na minha opinião tem uns problemas no enredo. Eu não gostei muito do final. Não gostei. E... Você quer falar alguma coisa? Eu discordo um pouco. Eu acho que o filme, ele trabalha a forma necessária de se apresentar, né, a história em 2 horas e em uma mídia totalmente diferente de um livro, né? Uhum. É necessária uma cadência diferente de narrativa, é necessária criar uma ansiedade diferente da ansiedade criada no livro. É um senso de urgência diferente. Mas é isso que eu tô falando. Eu não tô falando necessariamente do filme em si, mas eu não gostei principalmente do final do filme. Entendi. O final do filme não me agradou. O filme, entre o filme e o livro, eu prefiro muito mais o livro. Eu indico muito mais o livro. Mas o final do filme foi o que eu mais não gostei. Mas, apesar disso, ele tá concorrendo ao Oscar, né? Infelizmente, quando esse vídeo sair, o Oscar já vai ter saído, então a gente vai saber... Vai ser nesse final de semana, inclusive, nesse domingo. A gente tá gravando no sábado. Tava caindo o livro. A gente tá gravando no sábado anterior ao Oscar. Então, amanhã, no caso, dia 25. Sim, de abril. Tá saindo o Oscar. Então a gente não tem como saber quem vai ganhar, mas quando esse vídeo tá no ar... coloca aqui, ó, dizendo se ganhou, se não ganhou. De efeitos visuais, eu não assisti os outros filmes que estão concorrendo com ele, mas os efeitos visuais do filme realmente são a melhor coisa que tem. Quer dizer, Mulan tá concorrendo com ele. Eu gostei dos efeitos visuais de Mulan.
Porém, eu acho que Sombra da Noite é melhor. A gente não pode falar muita coisa, que a gente é muito fã de Mulan. Então, assim, aqui a gente não vai estar sendo imparcial, gente. Aqui a gente é muito parcial. Quebrando que não sei nem se a editora vai permitir esse momento aqui. Ela tá dizendo que não. Mas eu vou tentar falar mesmo assim. A gente coloca uma tela preta, assim, falando. O live action não é ruim, gente. Quem não gostou, vem falar comigo que a gente se resolve rapidinho. Não é ruim, é outro formato. Mas não é ruim, ele é muito bom. Pronto, vamos voltar a passar da meia-noite. Então, assim, eu acredito, assim, não assisti todos os filmes que estão concorrendo, mas de fato os efeitos visuais são muito bons. É encantador o filme nesse ponto. Eu acho que ele devia ganhar. Mas como eu não assisti os outros, eu não posso afirmar com 100% de certeza. Mas é isso, pessoal. Eu acho que eu recomendo bastante esse livro. Ele é um livro denso, ele é um livro que vai lhe passar fortes emoções, que vai lhe passar as emoções dos personagens. Eu acho que ele trabalha muito bem, a autora trabalha muito bem. Convencer você, não, mas passar as emoções dos personagens diretamente pra você, a ponto que você sente aquelas emoções. Há momentos que eu senti a angústia dos personagens, a alegria dos personagens, a tristeza e a solidão deles. E eu me conectei com eles. E nesse ponto, pra mim, valia 5 estrelas só por isso. Se eu for dar uma pontuação pro livro, como eu tento ser o máximo... Tipo, crítica, eu daria 4, sabe? Mas não porque tem problemas. 4 de 5. 4 de 5. Não porque tenha problemas, mas porque eu guardo os 5 estrelas pra obras que me são mais caras, vamos dizer assim. Mas ele tá ali entre o 4 e o 5. Acho que muita gente pode considerar inclusive 5 estrelas. Mas pra mim eu vou dar ali um 4 estrelas. Bel irá ler em breve, né? Eu vou emprestar o livro pra ela. Obviamente quando ela puder, porque ela tá com o cronograma de leitura também apertado. E ela vai colocar no Scooby, a gente tem o Scooby, tá aí também na descrição. A pontuação dela também mais pra frente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever e de ativar o sininho, que eu acredito ser daqui. Comentem também se você leu o livro, o que você achou, ou se você quer ler também. E nos siga também no Instagram, com @canal Prisma Literário. Mais pra frente lá eu vou postar uma foto também do livro. Todos os livros que a gente comentar aqui vão ter foto. Uma semaninha antes a gente vai dar um pequeno spoiler. Com uma pequenina resenha também, quem sabe, né, ali, pra vocês já sentirem um gostinho. E é isso, se vocês gostaram, também curtam. E saiba que a gente ama muito vocês. Isso era irrelevante, não sei por que eles falavam. Se tiver 3 pessoas, a gente vai estar amando vocês. Por quê? Porque vocês se inscreveram no nosso canal. Não só a nossa família. Vocês estão aqui nos vendo. Vocês estão doando o tempo de vocês pra gente. Emoção aqui. Mas é isso. A gente espera que vocês se cuidem nesse momento de pandemia. Tomem cuidado, por favor. Esse é um momento sério. E é isso. Tchau.